Eu já recebi a doutora Edilene Galberto muitas vezes aqui no Posso Te Mostrar. A doutora Edilene já está aqui em Portugal há mais de 5 anos, foi fundamental no meu processo de visto, inclusive para conseguir esse apartamento aqui que a gente tanto ama. Ela e a sua equipe foram as responsáveis pela minha assessoria imobiliária, então sou muito grata e sempre falo bastante sobre a experiência que eu tive com o serviço da doutora Edilene. É por isso que eu convidei ela hoje aqui para falar sobre os 5 passos para você ter sucesso aí no seu pedido de visto, independente de qual visto você está solicitando. Doutora Edilene Galberto, seja muito bem-vinda novamente, é sempre um prazer recebê-la. Ajuda a gente nessa? Muito obrigada, Ana, muito obrigada. É um prazer falar sobre vistos, uma das coisas que eu mais faço aqui na assessoria e que me dá mais prazer, porque nada é mais prazeroso do que ver um cliente com visto recebido e feliz, né? Um sonho alcançado. E eu quero Então, é um dizer que tema quando muito o meu bom. foi aprovado, eu entrei em contato com a senhora e falei, estava feliz da vida, e foi a primeira pessoa que eu fui mandar uma mensagem para agradecer, porque foi fundamental mesmo no meu processo. Sim, receber o visto é quase que chegar no país, sabe? Eu costumo dizer que a alegria é muito semelhante. Porque é um dos passos mais importantes, você depende de um terceiro, leva um tempo, você não tem certeza de nada, garantia de nada, ninguém pode te dar uma garantia, então é algo mesmo que dá muito prazer. Então é um tema muito bom de trazer, eu quero agradecer o convite, é muito bom de falar, é muito bom de explicar, e eu particularmente gosto muito. Então vamos lá, olha, 5 passos para o seu visto dar certo, qual seria o primeiro? Bom, eu costumo dizer que o primeiro deles é escolher corretamente o visto. Pode parecer até meio óbvio. E as pessoas falam, mas claro que a pessoa tem que escolher corretamente. Mas eu já atendi muitas pessoas que me procuraram e falaram para mim assim: olha, eu quero que a senhora faça para mim um visto de renda própria. Vai lá, envia a proposta, a pessoa aceita. E aí, quando a gente vai fazer a reunião inicial, não atende os requisitos. Então, seja porque a pessoa não entendeu corretamente o visto, seja porque alguma coisa do perfil dela estava fora. Então, entender corretamente o visto é o primeiro passo. Então, se você está com dúvida, pesquisa, consulte um profissional, converse com alguém, fale com outras pessoas, discuta o assunto, mas é muito importante, porque se você não cumprir todos os requisitos desse visto que você escolheu, a sua chance de indeferimento é muito grande. Então, por isso, a primeira coisa, escolha corretamente o seu visto. Então, vamos recapitular. Nós já conversamos várias vezes sobre visto aqui no canal, inclusive com a doutora Edilene Galberto, mas vamos recapitular, então, quais são os tipos de vistos existentes, para aí a pessoa que está assistindo a gente, está começando o planejamento agora, ela já, opa, tem esse, e procurar depois aqui mais informações, aqui no Posso Te Mostrar, tem tudo muito detalhado. Então, vamos dar falar um pouquinho aí quais são esses tipos de visto? Bom, pessoal, então assim, rapidamente, os tipos de visto. No passado a gente tinha aí aquelas nomenclaturas com letra e números, né, do D1 ao D7. Então eu vou usar só porque algumas pessoas já conhecem, mas já não é um termo mais muito usual, a gente já costuma dar nomes mesmo aos vistos. Mas o tal do D1, que é o visto de trabalho subordinado, exige um contrato de trabalho subordinado com uma empresa portuguesa. Então, se você tiver o contrato de trabalho, você pode pedir um visto no Brasil. A empresa tem que cumprir alguns requisitos, o contrato tem que estar dentro de alguns critérios, tem a questão do valor, porque se não provar a subsistência mínima também não vai conseguir, mas, em geral, é um dos melhores vistos, porque você já vem com trabalho garantido. Então, esse é o D1, visto de trabalho subordinado. Aí nós temos esse D2, mas que ele é mais amplo, abrange uma categoria aí de visto de empreendedor com profissional independente, que é o nosso autônomo do Brasil. Então, dentro desse pode ter o empreendedor mesmo, aquele que abre uma empresa em Portugal, que contrata um contabilista, que seria o nosso contador, que já começa a pagar os impostos e apresenta um projeto para o consulado. Fala, olha, eu já tenho a empresa, já está aberta, já tem contador, ela já tem endereço, meu projeto é este. E aí ele vai avaliar se é importante para o país, se é relevante para Portugal, para te emitir o visto.
Então, esse é o empreendedor. Eu sugiro para pessoas que já são realmente empreendedoras, pessoas que de fato querem manter uma empresa aqui, porque é um visto com um custo mais alto, tem que manter a empresa, o contabilista, tem que ter um depósito de capital social, tem que ter o depósito de subsistência da família para 1 ano. Então, é muito importante que a pessoa analise muito bem se esse visto realmente é para ela, porque ela vai manter a empresa aberta aqui, enquanto espera o visto, depois ela vai chegar, ela tem que esperar a entrevista dela no CEF. Se no meio desse caminho ela não for empreender, olha quanto ela já gastou. Então, é importante ficar atento. Ainda dentro dessa categoria de D2, nós temos o profissional independente, que seria o autônomo. Em geral, tem que ter um contrato de prestação de serviços com a empresa e vir como prestador de serviços. Então, eu tenho um contrato de prestação de serviços com uma empresa, eu vou abrir atividade quando eu chegar em Portugal, eu vou emitir recibos verdes, e aí eu vou ser um profissional independente aqui. Então, enquadra nessa categoria. Mas não basta eu ser um profissional independente no Brasil e querer vir para cá. Para esse visto, eu tenho que ter um contrato. Eu já tenho que estar previamente com um contrato de prestação de serviços. Dentro dessa categoria, enquadra muito um programa chamado TecVisa, que traz muito profissional de tecnologia. Então, é previsto por aquela agência de inovação, o IAPMEI. Então, as empresas se cadastram, tem alguns benefícios para trazer esses estrangeiros. Esses estrangeiros também se cadastram e são contratados pelo programa. Então, ele vem como um profissional independente com um contrato de prestação de serviços. Um menos conhecido nessa categoria é o Startup Visa, que é também pelo IAPMEI, que é também pela agência de inovação, mas ele é para quem quer montar uma startup em Portugal. Então, o TecVisa para profissionais independentes de tecnologia, e o Startup Visa para quem tem um projeto inovador, um projeto tecnológico, quer montar uma startup aqui em Portugal e entra com esse procedimento. Então, aqui nós falamos do D2. Tem o D3, que é o visto para profissional altamente qualificado. Entra nesse requisito um docente, um investigador, entra nesse requisito alguém que tem uma experiência acima da média numa área, alguém que tem um currículo muito diferenciado para ser considerado altamente qualificado. Atualmente, Ana, o mais comum que eu tenho visto para esse visto é profissional de tecnologia sênior. Então, as empresas contratam e alguns engenheiros, algumas áreas de engenharia também contratam com esse visto. Então, vem como profissional altamente qualificado. Para o D4, a gente já entra no visto de estudo. Então, a pessoa vai estudar. E aí pode ser secundário, pode ser técnico superior, pode ser licenciatura, pode ser mestrado, pode ser doutorado. Também tem programas de estágio atrelados a ele, intercâmbio. Tem que analisar o de cada um, mas é o da categoria D4, mais conhecido como visto de estudo. O D5 é um visto de mobilidade. Então, por exemplo, tem um brasileiro morando na Irlanda para fazer um curso. E aí ele quer passar 1 ano desse curso em Portugal. Só que ele vem e volta. Então, é um visto de mobilidade aqui dentro da União Europeia. Pouco utilizado por brasileiros. E aí nós temos o D5 também, né? A gente fala bem pouco sobre esse visto, né? Sim. É porque o que nós percebemos é uma grande maioria de pessoas que querem vir mesmo para morar aqui, que não vem só para fazer um intercâmbio. Eu tenho um curso de 3 anos na Irlanda, 1 ano eu vou fazer em Portugal. Depois eu volto, eu faço 1 ano lá, 1 ano aqui, 1 ano lá. É mais difícil de ver isso, né? Então as pessoas de fato falam pouco, poucas pessoas procuram. Certo. Depois nós temos o D6, que é o visto de reagrupamento familiar, também pouquíssimo solicitado no Brasil. A maioria das pessoas pede o reagrupamento familiar depois que está em Portugal. Então, não é comum. E como é muito trabalhoso, tem que pedir uma autorização para o CEF, para depois entrar com pedido de visto, poucas pessoas ficam separadas assim e pedem o reagrupamento no Brasil.
Porque no caso específico para brasileiros, não precisa de visto para entrar como turista em Portugal, então os familiares acabam vindo junto com aquele que já tem autorização de residência e faz o reagrupamento aqui, que também é permitido. Mas lembrando que para várias nacionalidades, para a maioria delas, inclusive, tem que pedir um visto até mesmo para entrar como turista em Portugal. Então, o reagrupamento ele passa a ser essencial para os acompanhamentos dessas pessoas, né? Sim, para os brasileiros não é muito comum, e o que eu tenho percebido, Ana, eles têm liberado a família para entrar junto com o titular do visto. Uhum. Então, as pessoas acabam por entrar e pedir o reagrupamento aqui por um bônus, digamos assim, de passar na imigração junto com o titular do visto, sem ter o visto específico, né? Mas ele é menos utilizado. Depois a gente vai para o D7, que é o último das letras e números, que é o visto para detentor de renda própria. O intuito é pegar pessoas com renda passiva. Você dorme e o dinheiro entra. Não importa o que você faz, o dinheiro vai entrar. Muito comum para aposentados e pensionistas, mas também pode ser usado por pessoas que vivem de renda, de valores investidos, de imóveis alugados, compra e venda de imóveis. Então, eu consigo provar para o país que eu vivo de renda, é um visto que também é muito solicitado. Para esse visto tem que ter uma conta aberta em Portugal, o depósito de 1 ano da subsistência e o valor que recebe mensalmente de renda passiva tem que ser compatível com a subsistência mínima portuguesa. Então, é importante ter atenções. São muitos os tipos de visto para quem está fora, para um estrangeiro que queira vir morar em Portugal. Agora, então, tem muitas opções. Sim, porque aí o ano passado lançaram as novas categorias de visto. Então, foge das letras, porque já não entra mais com essas letras e números, né? Oficialmente já se usa os nomes. Então, hoje nós temos, além destes, o visto de acompanhamento familiar. Então, uma coisa muito interessante, quem vinha com visto de estada temporária, que é aquele que só pode ficar até 1 ano aqui, em geral não vinha com família. Eu vou fazer um curso de 10 meses. Tinha que vir sozinho. Ou o parceiro, a esposa, o cônjuge, tinha que pedir um visto também de estada temporária para um outro estudo, por exemplo. Agora pode pedir o visto de acompanhamento familiar. Então, enquanto o parceiro que tem autorização de residência tem a permissão para vir, agora com um acompanhamento dessa estada temporária, a família também tem com esse período também que ele vai passar aqui legalizado. Uma coisa importante, para quem tem o visto de residência. Então, eu estou pedindo o visto no Brasil. Eu posso pedir o visto de acompanhamento familiar. Eu sou o titular do visto de renda própria. Eu posso pedir o visto de acompanhamento familiar para minha esposa, para os meus filhos, para aquelas pessoas que enquadram na categoria. Em geral, são semelhantes àquelas que enquadram no reagrupamento familiar. Certo. Então, você tem que enquadrar e pedir o visto de acompanhamento familiar, ainda no seu país de origem ou onde você vive legalmente. Então, essas são as questões do acompanhamento familiar, mas que hoje ficou muito bom, muito bom. Você precisa provar, claro, que você tem condições de se sustentar e de sustentar a sua família. Mas é uma excelente oportunidade de todos chegarem com visto e evitar qualquer problema na imigração, por exemplo. Sim. E então, temos mais um visto novo que veio aí no ano passado, que é o de nômades digitais. Exato. Além deste, veio o visto de nômade digital e o visto de procura de trabalho. O nômade digital tem sido muito procurado, muito procurado. Eu tenho atendido muito nômade. E olha, são idades que são muito novos. Em geral, são profissionais de tecnologia ou pessoas que já montaram a sua empresa, que já montaram a sua startup no Brasil, estão muito bem e querem viver aqui. Então, o visto de nômade digital é para aquele que trabalha completamente remoto, que se tornou muito comum na pandemia. Trabalha completamente remoto, de qualquer lugar do mundo e presta serviço para outras nacionalidades que não seja a portuguesa. Não pode prestar serviço para uma empresa de Portugal. Pode prestar serviço para qualquer outra.
desde que essa pessoa fature um valor médio nos últimos 3 meses de 3.040 euros, que é o equivalente a 4 salários mínimos portugueses. Então, Por mês. hoje, o salário mínimo de 107, hoje o salário mínimo é de 760, então você tem que provar 4 meses de 760. Então, é o valor mínimo que o nômade precisa provar. Pode ser um CLT, pode ser um prestador de serviço, pode trabalhar para o Brasil, pode trabalhar para outros países, em geral. Não faz diferença. Pode ser um autônomo, ele pode ter uma empresa, ele pode emitir nota fiscal e ter contrato de prestação de serviços com vários clientes, que é o que tem sido mais comum. Então, dessa forma, o importante é você provar que você está recebendo esse valor mínimo nos últimos 3 meses em que você dá a entrada no visto. Entendi. E o visto de procura de trabalho, que foi o que causou mais euforia e que foi o que os brasileiros mais se interessaram, porque muitos não se enquadravam em todos esses outros e não tinham visto para vir, e no fundo queriam vir para trabalhar. Então, o governo abriu a possibilidade para essas pessoas de vir para Portugal para procurar trabalho. Você tem que garantir a subsistência mínima, então tem que apresentar 3 salários mínimos portugueses, ou aquela famosa carta convite, um termo de responsabilidade de alguém que tenha este valor para te subsidiar nos primeiros meses, tem que conseguir um contrato de trabalho subordinado, não serve prestação de serviços, ele tem uma validade de 4 meses, prorrogáveis por mais 6, ele tem uma validade de 4 meses, prorrogáveis por mais 2, que dá um total de 6 meses. Para conseguir esse trabalho e ter ali a sua autorização de residência, poder... Isso as pessoas fazem muita confusão, né? Elas vão poder continuar aqui mais tempo, só que ela tem que conseguir um trabalho subordinado aqui em Portugal. Exatamente, exatamente. Então, a pessoa precisa encontrar um trabalho que seja subordinado, que exista um contrato para apresentar na entrevista no CEF. E aí sim ela vai ter autorização de residência dela. Não conseguiu, precisa voltar e só pode pedir outro visto de novo depois de 1 ano. Maravilha, conhecemos aí brevemente. Fizemos um resumo aqui sobre todos os tipos de visto. Exatamente. Tem aqui no canal, não posso te mostrar, sobre os vistos, muitos vídeos com a doutora Edilene Gualberto, e também vou deixar aqui embaixo as redes sociais, o site, o YouTube, o Instagram, TikTok da doutora Edilene, para você conhecer também mais do trabalho dela, que ela também vai sempre divulgando por lá essas informações, né? Então, temos aí o primeiro, né, que é escolher o visto corretamente, e as pessoas ficam muito na dúvida, porque não conhecem todos eles e acham que é só aquele que serve para mim, mas às vezes pode se enquadrar em outro que atenda melhor o perfil, né? Exatamente. E vamos para o passo 2, então. Qual seria o segundo passo depois que eu escolhi? Estou bem orientada, bem informada? E aí? Entender o procedimento, Ana. Cada visto tem o seu procedimento. Apesar de existir um padrão, ele tem um procedimento diferenciado. Então, eu tenho um padrão, por exemplo, se eu vou dar a entrada pela VFS, eu vou seguir um padrão da VFS, mas os formulários não serão iguais, a exigência de documentos não será igual, o que você precisa apresentar é diferente. Então, conhecer o procedimento para o visto que você escolheu é fundamental, principalmente o local. Porque hoje nós sabemos que existem alguns vice-consulados que recebem, nós sabemos que há pedidos que podem ser feitos pelo e-Visa, nós sabemos que há pedidos que são feitos somente pela VFS. Então, você precisa entender o procedimento, em qual deles você enquadra. Lembrando que, em geral, o local está atrelado aonde você mora, e é nesse endereço que você vai receber o seu passaporte com o visto. Então, é muito importante entender isso, entender o procedimento e escolher o seu. Porque se no meio do caminho você fizer documentação errada, você enviar formulário errado, primeiro você vai caindo em exigência. Formulário está errado, corrige. Esse artigo está errado, corrige. Olha, você preencheu esse campo errado, corrige. Nossa, nisso você já perdeu quanto tempo? Porque até que chega na VFS, ela descobre o erro, manda para você, você devolve, ela analisa de novo, você vai para o fim da fila.
Eu já vi processo que levou 3, 4 meses para chegar no consulado. E depois que chega no consulado, pode cair em exigência de novo e pode cair em intenção de indeferimento. Exatamente. E a senhora já falou aí em relação aos vistos que tem visto que você precisa mostrar 3 meses de subsistência, tem visto que precisa mostrar 1 ano de subsistência, e Tem tem visto que visto tem que ter agora capital também. social, tem visto que Exato, você tem que ter conta aberta aqui, tem visto que você não pode usar a conta do Wise, por exemplo. exatamente. Então, É cada um muito tem o seu importante. procedimento específico, e por isso a gente fala tanto que o ideal é ter uma conversa com um profissional, um profissional especializado nisso, né, um advogado. Eu já vi vídeos de pessoas que não são advogados, né, prestando uma certa assessoria. Então, Isso é preocupante. tem que pontuar bem que há o profissional habilitado para isso, que é o advogado e que tenha registro na Ordem dos Advogados aqui em Portugal e que saiba, né, o que está falando, os procedimentos, né, tem essa Sim, vivência. sim, sim, isso é muito importante. Nós falamos de lei, né? Nós falamos de artigos da lei. E o profissional capacitado é aquele que estudou sobre isso, né? E que Uhum, a ordem diz, olha, você está capacitado a falar sobre isso. Então, tem muita informação boa nas redes, né? Tem muita informação consciente, tem muito profissional bom. A pessoa só precisa escolher e estudar, né? Porque se ela for fazer sozinha, ela precisa estudar muito. uhum, Então, é muito importante que ela tenha atenção a isso. sim. Então, temos 2 passos, vamos para o terceiro. Então, vamos lá. Coerência, Ana. Juntar corretamente e de maneira coerente os seus documentos. Isso eu acho muito importante. Por quê? Eu vou entrar com o pedido de nômade digital. Vamos dar um exemplo do nômade digital que está muito em alta e que eu tenho atendido bastante aqui. É um exemplo do nômade digital. O nômade digital, por exemplo, ele precisa provar o valor mínimo. E ele precisa provar de que forma ele ofere essa renda remota. Ele vai lá, junta as notas fiscais, prova o valor mínimo, mas ele não explica para o consulado de onde veio aquele valor. Que empresa foi aquela que ele prestou serviços? O que que ele emitiu? Da onde vem? Hum, Ele presta serviço para uma empresa só? Ele presta serviço para várias empresas? Que tipo de trabalho ele faz? Ele tem uma empresa própria? Não, ele tem um contrato. E ele não explica. Só junta a nota, só junta o olerite. uhum, O consulado não vai entender. Ele não vai conseguir comprovar que ele é um nômade dessa forma. Ele tem que ser coerente. Ele tem que juntar o contrato tem que dizer que ele trabalha remoto, aí ele tem que juntar onde diz que o quanto ele ganha, aí ele vai juntar o comprovante de que ele ganhou isso, onde esse valor entrou, que de fato entrou na conta, que de fato entrou nos últimos meses, conforme ele está dizendo. uhum, Então você precisa ter coerência. Aí, não, mas eu tenho uma empresa. Essa empresa eu trabalho remoto. Ok, e essa empresa? Como é que ela está constituída? Ela tem CNPJ, ela tem contador, você emite nota, você tem conta jurídica aberta. Como que é? Então, Ana, coerência. É muito importante ser coerente. E a pessoa não pode colocar na carta de motivação, por exemplo, eu quero ir para Portugal, porque eu posso trabalhar remoto, porque eu posso trabalhar da minha casa. E aí ela junta um contrato que diz que o presencial é híbrido, por exemplo, ela vai metade e metade. Aí ela fala uhum, assim, mas como é que ela diz na carta de motivação que ela trabalha só remoto, mas se ela me junta um contrato que diz aqui numa cláusula que é híbrido, ela não vai uhum, poder ficar só aqui. E se ela não pode ficar só aqui, ela não tem interesse de residir, porque quem reside tem interesse em estar aqui no país. uhum, Então, é importante isso. Algumas pessoas não conseguem concatenar todas essas informações e isso pode ser um problema. Isso vai causar um indeferimento. É igual o visto de procura de trabalho. Eu tenho dinheiro guardado, mas eu coloquei o dinheiro na conta ontem e dei entrada no visto hoje. De onde vem esse dinheiro? uhum. Vai ser indeferido se você não conseguir comprovar de onde veio esse valor.
A pessoa tem que ter em mente que, primeiro, ela não vai ter contato pessoalmente com o agente que está Ela não vai analisando. explicar, né? Ela não vai Vai falar, conversar. mas não é, isso aqui tá fácil de entender. Ela não vai encontrar. Então, a pessoa que recebe Exato. aquele envelope com aquele monte de papel, eu já falei aqui outras vezes, o meu processo foi uma mesa gigantesca, assim, onde eu tentava organizar todas as coisas, e que tem que botar, inclusive, numa ordem específica, né? Tem tudo padronizadinho. Então, a pessoa que está recebendo aquele envelope ali, com aquele monte de documento, ela tem que olhar e ser coerente, e entender, né, o que essa pessoa Isso está vindo mesmo, fazer aqui, isso qual a mesmo. intenção, né, o que está na carta escrito, né? Então, é importante, já que você não vai ter esse momento de entrevista, né, de conversar, para tirar dúvida. Tem que tirar as dúvidas tudo ali, na cara da pessoa, né, nos documentos que você enviou. Tem que ter isso em mente. É muito importante, muito importante. A pessoa tem que ter consciência disso. Então, vamos para o quarto passo aí, para você ter sucesso ali no seu pedido de visto, dar tudo certo. Qual seria? Um quarto passo, o meio de subsistência, que é um dos que causam mais indeferimento nos processos. Você precisa entender o que é exigido para o seu visto. Então, assim, eu sou da comunidade de país da língua portuguesa. Se eu apresentar uma carta convite para o nômade digital, dizendo que ele comprova o meio de subsistência por mim, vai ser deferido? Não, porque o nômade digital exige um valor mínimo. Se você não provar esse valor mínimo, você não vai entrar. Não tem visto deferido, ainda que você seja da comunidade de países da língua portuguesa e esteja previsto que o meio de subsistência é dispensado. E você tem uma carta convite de alguém que tenha, não vai ser aprovado. Visto de renda própria é a mesma coisa. Você tem que ganhar o mínimo que Portugal exige, um salário para o titular, meio salário para os adultos, 30% para os menores e dependentes. Se você não provar esse mínimo e não fizer o depósito de um ano desse mínimo, não tem visto, independente de ser CPLP, de ter termo de responsabilidade, não importa o que seja. Por isso que é tão importante voltar lá no primeiro, saber escolher qual é o seu visto, saber onde você se enquadra, qual é o seu perfil. E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu quero estudar, mas eu também quero trabalhar. Ela pode fazer isso com vários vistos, né? Então, assim, não precisa, pelo fato de estudar, ela tem que ir para o visto de estudo. Ela pode, com visto de trabalho, estudar também. Não existe É isso. por isso que eu digo assim: se você começar errado, você vai terminar errado. Porque o nosso quinto passo, Ana, é a motivação. Se você começou com uma motivação de renda própria e terminou com uma motivação de trabalhar como autônomo, seu processo foi por água abaixo. Ele não tem pé nem cabeça, ele não tem início, meio e fim. Então, isso é muito importante. Porque quando você decidiu lá, a sua subsistência vai ter que estar compatível. Então você precisa entender, eu sou CPLP, estou matriculada no ensino superior, eu vou como estudante. Aí você pode estar dispensada no meio de subsistência. Pode não ser o mais indicado, não apresentar valor nenhum, mas este sim é um dos casos que prevê uma isenção de comprovação. Para o Mas cidadão de língua portuguesa, nesse caso, né? Exatamente, para o Só cidadão da lembrando língua que a gente também portuguesa. tem estrangeiros de outras nacionalidades por aqui, então, Sim. tem que... Nesse caso, cidadão da língua portuguesa, estudante, frequência em ensino superior, pode ser dispensado de comprovativo de meio de subsistência. Mas e os outros? O de procura de trabalho, se eu sou CPLP, eu posso apresentar um termo de responsabilidade, a pessoa que me recebe tem que ter. Ok, então o visto de procura de trabalho, sim. Mas se você colocou lá que você quer um visto de trabalho subordinado, de profissional independente, aí você precisa repensar. Então, uma coisa está muito atrelada à outra. Entender a subsistência e provar a subsistência necessária para o seu visto é fundamental. E se você chegou neste quarto passo, você vai entender por que o quinto é a motivação correta. Eu não posso falar para Portugal
que eu quero estudar, estar matriculado, e escrever na carta de motivação que eu quero muito chegar em Portugal, contribuir com a minha mão de obra, ser contratada por empresa, porque a sua motivação está completamente incoerente com o visto que você escolheu. Se o meu intuito é chegar em Portugal e trabalhar, então eu vou ou tentar ser contratado por uma empresa, tentar uma prestação de serviço para uma empresa, vou tentar um visto de procura de trabalho, não um visto de estudante. Não me O candidatar no visto de mestrado. estudo, ele permite trabalhar, mas na hora que você está apresentando os documentos ali, você tem que estar focado no... E eu me lembro que, olha, essa conversa que eu tive com a doutora Edilene na época do meu processo de visto foi fundamental para entender isso, porque eu já estava focada no estudo, mas tinha uma questão familiar de trazer meu marido, de trazer minha filha de 2 anos na época, então ter conversado com ela mudou completamente o rumo que eu estava pensando ali de documentos. Então, foi fundamental entender isso. Sim, eu já vi cair em exigência do consulado pedir, mas você é formado em quê? Me manda seu histórico, seu diploma, seu currículo, para entender qual que é a sua motivação para esse mestrado. Tem uns cursos diferentes, tem uns cursos profissionalizantes, tem cursos curtos. Aí o consulado vai dizer, mas para quê? Está pedindo um visto de residência, quer morar lá, mas qual que é a sua motivação para esse curso? Aí você consegue tudo na sua cartinha ali de motivação, né, de intenção. Explicar a motivação, explicar como é que é feito. Por que eu estou motivado a trabalhar? Qual é a minha experiência? Eu quero visto de procura de trabalho. Eu nunca trabalhei na vida. Nunca fiz nada aqui no Brasil, não tenho nenhuma experiência, mas eu quero começar em Portugal. Poxa, mas Portugal está precisando de mão de obra. Mas uma mão de obra inexperiente, até que ponto vai agregar no país? É um risco esse visto, de cair em exigência, eu querendo saber, mas o que você sabe fazer? O que você precisa dizer para Portugal, o que você sabe fazer, em quais categorias você se enquadra. Bom, esses são só, assim, os 5 primeiros passos, né, para você conseguir ter o seu visto, vir legalizado para Portugal, com autorização para poder residir aqui. E aí nós temos vários vídeos, como eu falei, com a doutora Edilene, inclusive, falando melhor sobre cada um desses tipos de visto. Se você em casa, inclusive, tiver alguma dúvida, aí bota aqui nos comentários, e aí a gente vai trazendo vídeos que vocês queiram saber, aí os assuntos relacionados a cada tipo de vídeo. Olha, muito obrigada, doutora Edilene Gualberto. Como eu falei, sempre um prazer trazer a senhora aqui para conversar, compartilhar toda essa experiência com a gente. E a casa está aberta aqui, sempre disponível. Com certeza, Ana, também é um prazer para mim. Sempre que você convidar, eu estarei por aqui. Sempre que tiver um assunto novo, algo urgente, a gente traz, você sempre traz. Então, parabéns aí pelo excelente trabalho, obrigada pelo convite e estou sempre à disposição. Um grande abraço em todos. Obrigada. Eu sou a Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau.